Olá, me chamo Lucas, sou acadêmico de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Paraná e quero saber o seguinte: você já parou para pensar que a ciência é muito mais do que aquilo que aprendemos na escola? Chega junto comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre como a ciência funciona. Atualmente, dependemos muito da ciência e seus avanços científicos, tendo em vista que somos diretamente impactados e influenciados diariamente. Como exemplo, na alimentação, na qual a pesquisa agropecuária desempenha um importante papel na busca por alimentos mais saudáveis e nutritivos. Segundo o dicionário de Oxford, a palavra ciência tem por definição o estudo cuidadoso da estrutura e do comportamento do mundo físico, especialmente observando, medindo e fazendo experimentos, e o desenvolvimento de teorias para descrever os resultados dessas atividades. Isto é, a ciência analisa tudo aquilo que é possível explicar com base em uma avaliação empírica sistemática, lógica e racional, confirmando ou não as hipóteses empiricamente testadas repetidas vezes, para que, assim, seja dita verdadeira. Dessa forma, podemos dizer que a ciência produz conteúdos acumulados socialmente e passíveis de serem sempre revisados, pois mesmo que aprovada a hipótese, a mesma está passível de mudanças conforme o avanço da nossa tecnologia, que nos permite observar, experimentar e conhecer novas coisas. A ciência não cria dogmas, ou seja, verdades absolutas que devem ser aceitas e ponto final. A ciência constrói conhecimentos transitórios e está sempre se atualizando. Considerando que existem diversas áreas do conhecimento, obviamente, o método de estudo científico para cada uma leva em consideração suas especialidades, ou seja, não existe um único método científico. Sendo assim, as diversas áreas estudadas pela ciência podem apresentar analogias e experimentos metodológicos diferentes para construir conhecimentos. Essas diferentes metodologias precisam ser aceitas por um grande grupo de pesquisadores da área, que vão aceitá-las e reconhecer os resultados como conhecimento científico. É o que chamamos de validação por pares. Assim, pesquisadores de vacinas validam conhecimentos sobre vacinas. Pesquisadores da área da educação validam conhecimentos sobre o ensino. Cada um avalia a sua área de conhecimento. Agora que você já sabe um pouco mais sobre ciência, podemos falar sobre a grande importância da área científica que trata da saúde, nossa e dos animais. Como exemplo, a criação de novas vacinas, medicamentos ou tratamentos. Nessa área, possuímos dois tipos principais de metodologias científicas. As pesquisas voltadas para o que chamamos de ciências básicas, por exemplo, estudo de células, genética, fisiologia, anatomia, etc. E as pesquisas voltadas para o que chamamos de ciências aplicadas, por exemplo, o estudo de novas técnicas cirúrgicas, de como novos remédios podem ser usados na terapêutica do paciente, estudos nas clínicas médicas em geral, etc. A principal diferença entre elas é que na pesquisa básica o foco é gerar conhecimento básico para que seja útil para ciência e tecnologia, sem necessariamente haver uma aplicação prática, isto é, conhecimento por conhecimento. Em contraste, a pesquisa aplicada visa desenvolver e criar formas de atuação ou novas tecnologias que sejam socialmente perceptíveis. Por exemplo, por alguma razão se faz necessário o desenvolvimento de um remédio para controlar o excesso de acidez que nosso estômago produz. Antes que a gente possa seguir diretamente para a busca desse remédio, que seria a pesquisa aplicada, temos que entender e saber como e por que o nosso estômago produz excesso de acidez, que seria a pesquisa básica. Dessa forma, as pesquisas básicas e aplicadas sempre caminham juntos. Vamos dar outro exemplo. Você já ouviu falar de Louis Pasteur? Ele é considerado o pai da microbiologia e também reconhecido pela invenção da pasteurização, método que elimina bactérias e aumenta a durabilidade do alimento. Pasteur estudou ambas as técnicas de pesquisa, mostrando que podem funcionar juntas, sem prejuízo para o pesquisador e a instituição, e gerando grandes ganhos para a nossa sociedade humana. Pasteur, entre outros cientistas, utilizou de métodos de pesquisa planejados, passíveis de serem observados, quantificados ou qualificados de alguma forma e analisados de forma racional e lógica,
para realizar grandes feitos que até hoje contribuem para a nossa sociedade. Dessa maneira, é de extrema importância valorizar os cientistas das nossas universidades e centros de pesquisas, como também incentivar os estudantes em nossas escolas. Isso se mostra relevante porque, quando incentivados nas diferentes áreas da ciência, crianças, jovens e adultos tornam-se indivíduos mais conscientes e atingem grandes resultados que certamente contribuirão para o desenvolvimento intelectual e tecnológico do nosso país e do mundo. Espero que tenhamos ajudado no entendimento inicial sobre o que é ciência e seu funcionamento de base. No próximo podcast, vamos aprofundar um pouquinho mais falando do estudo dos métodos científicos em pesquisas básicas e depois em pesquisas aplicadas dentro da área da saúde.